A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais um vídeo do seu canal EBD Fácil e Motivadora. E no vídeo de hoje nós iremos fornecer alguns subsídios da lição 12. Lição 12 da lição de adultos, que tem como título A Conduta do Crente em Relação à Família. Amém? Que nessa lição nós vamos agora aprender um pouco sobre a conduta tanto dos esposos, tanto das esposas, quanto dos filhos. Amém, irmãos? Antes de entrarmos no nosso texto áureo, na nossa verdade prática e adentrarmos aos subsídios da lição, nós vamos aos nossos avisos, que é de praxe no início dos nossos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho para você receber em primeira mão os nossos comentários bíblicos. Não deixe também de fazer o teste online. Esse teste está com acesso na descrição do vídeo. Os irmãos irão clicar no link. O link irá direcionar uma página que vai abrir o teste online para os irmãos assim fazer. Amém? Não se esqueça, meu irmão. Compartilhe nosso canal. Continue orando conosco para que possamos alcançar o maior número de pessoas nesse Brasil afora. Amém? Vamos lá. Texto áureo. O nosso texto áureo se encontra-se no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Verdade prática. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Efésios, no capítulo 5, dos versículos 21 ao versículo 33, e o capítulo 6, dos versículos 1 ao versículo de número 4. Então vamos entrar na nossa lição bíblica, meus irmãos. Então, nós, neste subsídio, iremos comentar sobre a conduta do crente em relação à família à luz da Bíblia, à luz dos princípios de Deus. Então, vamos lá. Então, vamos estudar um pouco. Então, aplicando a autoridade de Cristo aos relacionamentos do lar. Esse poderia ser outro título na nossa lição bíblica. Poderia ser aplicando a autoridade de Cristo aos relacionamentos no lar. Então vamos para uma breve introdução para depois entrarmos na conduta do crente como marido, na conduta do crente como esposa e, por fim, a conduta do crente como filho. Então, meus amados irmãos, Deus deseja que o relacionamento salvador com Cristo, assim como a obediência a Ele como Senhor, influa, meus irmãos, positivamente em cada um dos relacionamentos e em cada uma das áreas da comunidade cristã e de nossa vida individual. Uma vez que Deus estabeleceu a família como unidade básica da sociedade, não é de se admirar que Paulo enfatize que está adequadamente relacionado a Cristo, determine a forma como esposas e esposos, pais e filhos e até senhores e escravos ou servos, ou seja, senhores e servos do lar, devem relacionar-se um com os outros. Isso tudo o apóstolo Paulo vai falar agora aqui, que vai do capítulo 5 de Efésios, do versículo 22 ao capítulo 6, ao versículo 9. Porém, o autor da lição não vai falar sobre esse ponto, sobre senhor e servo. Então, nós vamos fazer algumas observações preliminares que poderão nos ajudar a esclarecer um pouco mais sobre essa passagem do qual o apóstolo Paulo vem falando aqui, sobre os deveres da conduta do crente, tanto do marido, quanto da esposa, quanto dos filhos, quanto dos senhores e quanto dos servos. E o que se percebe-se quando a gente vai ler este capítulo 5, do versículo 21 em diante? A gente percebe que tem um artigo que precede a categoria a qual se está dirigindo. Isto é, se os irmãos perceber, as esposas, aos esposos, aos filhos, aos
pais. Então, meus amados irmãos, o que a gente vai vendo? E tem também aos servos, aos senhores e por aí vai, na leitura do versículo 21 em diante. Então, essa construção é chamada de uso genérico do artigo definido. Tem algumas traduções da Bíblia que não aparece, mas está implícito ali esse artigo grego que precede a categoria da pessoa ao qual ela está se dirigindo. Então, o que a gente percebe? Que, de acordo com esse uso, o que esse artigo faz? Ele congrega todos os indivíduos em uma só classe. Então, o que eu quero dizer com isso, meu irmão? Que, desta forma, Paulo está se dirigindo a todas as esposas, a todos os esposos, a todos os pais, a todos os filhos, a todos os servos, a todos os senhores cristãos. Então, esse artigo definido que precede esse substantivo está mostrando isso, que está abrangendo a todos. É a todos. Paulo não está falando apenas a uma mulher, mas está falando a todas as esposas. Não está falando apenas a um pai, mas a todos os pais. Esta é a primeira observação que eu quero trazer antes de entrarmos na lição. Essa é a primeira. Então, a segunda é que, se os irmãos perceberem que os verbos que acompanham esses substantivos coletivos estão no presente do imperativo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que são afirmações que indicam algo que deveria representar uma verdade permanente em nossa conduta, meus irmãos. Por exemplo, os esposos devem amar e continuar amando as suas esposas. É essa ideia que está trazendo. É o presente do imperativo. São afirmações que indicam algo que deveria representar uma verdade permanente. Então tem que ser algo permanente. Essa é a segunda observação preliminar. E a terceira observação preliminar que eu gostaria de trazer para os irmãos é que as considerações sociais, e essa observação é importantíssima, meus irmãos. Ela é importantíssima para você que é professor, levar para a sua sala de aula, e para você que é aluno, que está escutando, que pode levar também para acrescentar no conhecimento dos seus pares na sua sala de escola bíblica dominical. Então vamos lá. Terceira observação preliminar. As considerações sociais e culturais também nos ajudam, meu irmão, a compreender a construção e a ênfase que Paulo deu a esta passagem. Por exemplo, o grego e o latim do primeiro século, assim como os professores rabínicos de ética, somente se dirigiam, preste atenção, irmão, eles somente se dirigiam a membros da sociedade que fossem livres e do sexo masculino. Percebe-se bem, irmão, que nós agora estamos falando aqui das considerações sociais e culturais daquela época. No entanto, observe que o evangelho conduziu esposas, filhos e servos a lugares de honra e de responsabilidade na igreja e em sua ordem social, meus irmãos. Além disso, esposas, filhos e servos não só encontraram liberdade e respeito na igreja, deles se esperavam, meus irmãos, que se conduzissem com responsabilidade nessa nova posição e de forma a honrar o seu Senhor. Portanto, a ordem da sequência de Paulo está dirigida primeiro às esposas e depois aos esposos. Primeiro aos filhos e depois aos pais. Primeiro ele vai se dirigir aos servos para depois a seus senhores. Essa revolucionária elevação de posição dos oprimidos a uma posição de honra e responsabilidade implica, meus irmãos, inclusive porque Paulo dedica 3 versos à educação dos filhos, conforme o capítulo 6, versículo 1 ao 3. 3 versículos ele dedica à educação dos filhos, mas somente um aos pais, que é o versículo 4 do capítulo 6. E 4 versos aos servos, que vai do versículo 5 ao 8
no capítulo 6 de Efésios, e somente um verso aos seus senhores, que é Efésios 6, 9. E por fim, a nossa observação preliminar, quarta e última, é frequentes referências ao Senhor, se percebe nessas passagens. Frequentes referências ao Senhor são encontradas, meu irmão, ao longo de toda esta passagem. Então, a conduta exigida de cada categoria de pessoa depende totalmente e passo a passo da realidade e da validade da obra de Cristo e de sua presença. Então, vamos entrar agora no primeiro tópico da nossa lição bíblica, que vai falar sobre a conduta do crente como marido. A conduta do crente como marido. Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre esta conduta do crente. Ele dividiu o tópico em 3 subtópicos, que o primeiro fala o papel do marido como líder da família, o amor como um elemento primordial e o cuidado do marido à esposa. Então, o propósito de Deus de que a esposa deve sujeitar-se a seu esposo da mesma forma que a igreja se sujeita a Cristo exige uma graça atuante. Isso nós vamos ver no tópico 2. Então, no versículo 25, Paulo confronta o esposo com um encargo muito mais difícil, que exige uma qualificação sobrenatural ainda maior. O que é que diz? Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Observe que Paulo não acentua que a autoridade do esposo sobre a esposa. Ele não acentua isso, porém o seu amor por ela. Então, a condição, meus irmãos, de cabeça desempenhada pelo esposo ou sua autoridade não é aquela de um homem dominador que toma todas as decisões e exige a submissão da esposa. Pelo contrário, Paulo cuidadosamente protege a dignidade e o bem-estar de uma esposa ao definir a autoridade do esposo em termos do poder e da profundidade de seu amor sacrificial por ela. Observe, meus irmãos, que Paulo emprega o presente do imperativo para enfatizar que o amor abnegado do esposo por sua esposa deve ser permanente e ininterrupto. O tipo de amor que o esposo deve sentir, meus irmãos, pela esposa é um amor generoso, que procura ativamente o mais elevado bem-estar de sua esposa. É o amor do compromisso, que permanece firme e constante em meio a todas as circunstâncias ou adversidade, meus irmãos. É um amor que se mantém resoluto perante os fluxos emocionais ascendentes e descendentes da vida. Tudo que vem antes e depois, esse amor supera tudo. Este é o único tipo de amor que permite a um matrimônio manter-se unido enquanto ambos viverem. Então, o padrão do amor do esposo pela esposa é o mesmo do amor de Cristo pela igreja. E Paulo descreve esse amor de 4 maneiras, que é o que nós vamos falar agora. As 4 maneiras que Paulo descreve este amor. Assim como Cristo amou a igreja, o marido deve amar a sua esposa. Então, primeiro, é um amor abnegado. É um amor abnegado, conforme está em Efésios 5:25. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então é um amor abnegado. É o amor que Cristo demonstrou na cruz. Nenhum outro padrão mais elevado de amor seria concebível. Segundo, o amor do esposo, semelhante ao de Cristo, é um amor santificador. Isso está no versículo 26 e 27. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante,
mais santa e irrepreensível. Então, o amor do esposo, como um amor semelhante ao de Cristo, é um amor santificador. Paulo usa 5 verbos para descrever a imensa dimensão do amor de Cristo por sua noiva, a igreja. Ele a amou, sacrificou-se por ela, entregou-se por ela, para santificá-la e para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Então, meus amados irmãos, o amor abnegado de Cristo pela igreja exerce sobre ela um efeito de santificação e embelezamento. Da mesma forma, quando um esposo ama sua esposa como Cristo amou a igreja, este amor a santificará e embelezará. Observe que Cristo torna a igreja santificada, purificando-a com a lavagem da água. Não a regeneração pelo batismo, porém a pureza da regeneração pela palavra. Amém? Então o amor do esposo tem que ser um amor santificador. Terceiro, o amor do esposo, semelhante ao de Cristo pela igreja, é um amor provedor. Está dos versículos 28 a 30. Assim deve os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, porque também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então, o amor do esposo, semelhante ao de Cristo pela igreja, é um amor provedor. Paulo torna a focalizar o amor do esposo pela esposa e menciona 2 coisas a respeito desse amor, como um amor provedor. Primeiro, os maridos devem amar sua própria mulher como a seu próprio corpo, assim como a igreja é o corpo de Cristo sobre a terra, também a esposa é a extensão de seu esposo. Em conjunto, esposo e esposa são partes complementares de uma única personalidade. Portanto, quando um esposo, meu irmão, cuida amorosamente de sua esposa, ama-se a si mesmo. E segundo, quando um esposo considera sua esposa como parte de si mesmo, ele a protege, ele cuida dela adequadamente, como também o Senhor faz a igreja. Alimenta e sustenta, literalmente, nutre e protege. Se refere a uma posição prática e tangível de afeto. E por fim, o amor do esposo, meus irmãos, semelhante ao de Cristo pela igreja, é um amor permanente ou seguro. Uma união santificada e vinculadora que dura toda a vida. Em Efésios 5:31, por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão 2 numa carne. O que é que Paulo faz aqui? Paulo está fazendo uma referência a Gênesis, capítulo 2, versículo 24, como base para esse argumento. Assim como Jesus também usou esse argumento em Mateus 19, 5 e 6. Então é parte do mistério do matrimônio que o esposo e a esposa se tornem uma só carne através do matrimônio, meus irmãos. Suas vidas estão intimamente ligadas, que podem ser consideradas uma única pessoa. Então, nesta unidade, a esposa pode sujeitar-se a seu esposo e o esposo pode amar e proteger sua esposa, de forma que até mesmo a desistir dos próprios interesses em troca de seu bem-estar. Desta forma, Paulo encontra um grande mistério no relacionamento entre Cristo e a igreja, representado pelo vínculo do matrimônio. Ao longo dos versículos, dos versículos que está no capítulo 5, do versículo 22 ao 33, Paulo interpreta, meus irmãos, o relacionamento do matrimônio à luz da união de Cristo com a igreja. E por meio desta interpretação, transforma o conceito do matrimônio no ideal mais elevado que o mundo pode conhecer. O versículo 33 fala como: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então esse versículo 33, meus irmãos, faz um resumo das responsabilidades mútuas que o esposo e a esposa têm um para com o outro. A responsabilidade da esposa é reafirmada. Ela é reafirmada em termos de respeito.
No entanto, é uma referência no sentido de admiração, que traduz um respeito apropriado pelo esposo. Então, nós englobamos agora a conduta do crente como marido, e agora vamos falar um pouco sobre o tópico 2, a conduta da crente como esposa. Observe que nesse tópico 1, a gente enfatizou bastante como o amor, porque o amor é o elemento primordial, porque Cristo que falou, assim como Paulo também agora aqui nos fala. Por quê? Porque o marido que deve amar a sua esposa, ele deve amar. Então, o amor é o elemento primordial no relacionamento. E agora nós vamos falar sobre o tópico 2, que é a conduta da crente como esposa. Então, nós vamos englobar aqui tudo que vai falar sobre o conceito de submissão cristã, a condição da mulher cristã e a reverência devida ao marido. Então, vamos abordar agora sobre as esposas. Esposa, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor. Então, vamos lá, meus irmãos. De que forma a sujeição exigida de todos em Efésios 5:21? O que é que diz Efésios 5:21? Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Observe aqui que ele está englobando todos, esposo, esposas, filhos, servos, senhores, todos. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, de que forma a sujeição exigida está relacionada à sujeição das esposas, conforme está no versículo 22, que é vós mulheres sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. E no versículo 24, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Então, de que forma essa sujeição está relacionada com a sujeição das esposas? Então vamos lá, porque o versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, estabelece um princípio bastante abrangente. Antes de Paulo analisar especificamente o papel do esposo e da esposa, dos filhos e dos pais e dos servos e dos senhores. Então, assim, meus irmãos, Paulo lembra a todos os cristãos, homens e mulheres, o apelo a que se sujeitem mutualmente antes de lembrar as esposas a sua particular responsabilidade de sujeitar-se a seu esposo, em vista da ordem de Deus e dos diferentes papéis no casamento. Então, vamos lá agora. O que quer dizer se sujeitar? O que quer dizer o conceito de submissão cristã? Nessa aqui de sujeitai-vos a vosso marido. Então, o verbo sujeitar, ele vem do grego. O grego hipotazo, com HY, hipotazo. E ele reaparece, como eu li para os irmãos aqui, em Efésios 5:24 e em Efésios 5:21, estava lá em Efésios 5:21, Efésios 5:22 e em Efésios 5:24 aparece este verbo sujeitar, onde Paulo diz que as esposas devem se sujeitar a seu marido em tudo, assim como a igreja se sujeita a Cristo. A sujeição da igreja a Cristo, meu irmão, envolve lealdade, fidelidade, devoção, sinceridade, pureza e amor. Essa questão da sujeição representa a essência dos ensinamentos de Paulo às esposas, pois se trata do foco central de sua exortação lá em Colossenses 3:18, que diz o quê? Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Todas as passagens do Novo Testamento a esse respeito empregam o mesmo verbo. Que verbo é esse? Hipotasos, sujeitai. Todas, tanto em Efésios 5:22, Efésios 5:24, Colossenses 3:18, que lemos agora, quanto em 1 Pedro 3:1, Tito também, Tito 2:4 e 5, todas as passagens do Novo Testamento empregam este mesmo verbo, sujeitai, o verbo hipotazo. Então, Paulo usa a voz média em grego para enfatizar o aspecto voluntário da sujeição das esposas. Isso tem que ficar em mente, é um aspecto voluntário, meu irmão.
voluntário da sujeição. Então, este verbo hipotazo denota sujeição no sentido de submeter-se voluntariamente em amor. Então, essa sujeição é submeter-se voluntariamente em amor. É em amor. Não é em temor, não é em medo, não é em subordinação, não, mas é sujeição no sentido de submeter-se voluntariamente em amor. Então, meus irmãos, submeter-se aos outros, ao invés de se impor, deveria ser uma característica geral de todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus deveria ter essa característica. Por quê? Porque lá em Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 2, versículo 3 ao 8, fala dessa sujeição, quando ele fala ali, ó, nada façais por contenda. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Na verdade é para ler do versículo 3 ao 8, eu não vou ler. Mas o 3 fala: nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Mas eu deixo como referência até o versículo 8, mas esse versículo 3 de Filipenses 2 já mostra isso tudo, que eu devo sujeitar um ao outro. Então essa sujeição é isso, é submeter-se voluntariamente em amor. Já nos versículos 22 a 24 de Efésios 5, Paulo define a natureza da sujeição das esposas de 4 maneiras. De 4 maneiras ele mostra essa sujeição a vosso marido como ao Senhor. Esse a vosso marido está subentendido ali que é a vosso próprio marido. Segundo, como ao Senhor. Terceiro, porque o marido é o cabeça da mulher. E quarto, como a igreja está sujeita a Cristo. Então a natureza da sujeição da esposa ao seu marido está relacionada a essas 4 maneiras. Tem que ser a sujeição a vosso próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, e por fim, como a igreja está sujeita a Cristo. Em Efésios 5, 23, o que está acontecendo ali? Paulo explica por que a esposa deve se sujeitar a seus esposos. Porque o marido é a cabeça da mulher. O marido é a cabeça da mulher. Isso é o que Paulo está querendo mostrar ali. Essa sujeição está por isso. Então, nesse contexto, no entanto, Paulo define o quê? O que ele quer dizer com cabeça, quando ele acrescenta, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. É evidente que Cristo é a cabeça da igreja, porque é a autoridade nomeada por Deus para regê-la. E desta forma, a ela deve sujeitar-se a ele em tudo. Então, os 2 conceitos, meus irmãos, de submissão e de ser cabeça são mutuamente elucidativos. A igreja se submete à autoridade de Cristo porque ele é a cabeça ou a autoridade sobre ela. Amém? Então a gente pode ver também que os comentários gerais de Paulo em 1 Coríntios 11, 3, a respeito de homens e mulheres, são bastante instrutivos, pois se refere à questão da ordem divina no relacionamento esposa-esposa. O que é que nos diz? Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então a questão a seguir pode o quê? Pode. As questões a seguir foram levantadas por Paulo em 1 Coríntios, como eu li esse texto agora, do capítulo 11, o versículo 3, 9 e 8 fala sobre isso, e o texto que nós estamos estudando, que é Efésios 5, 23 ao 33. Paulo deixa claro, é a primeira observação. Primeiro, Paulo deixa claro que existe em Cristo uma perfeita igualdade espiritual entre homens, esposos, e mulheres, esposas, como herdeiro da graça de Deus. No entanto, meus irmãos, trata-se de uma igualdade que envolve ordem e subordinação com respeito à autoridade. Como Deus é a cabeça de Cristo
Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher, a palavra cabeça expressa tanto a autoridade como a ordem divina. Então, essas questões que Paulo deixa levantada, que foram levantadas por Paulo, que ele nos deixa. Segundo, Paulo baseia a autoridade do esposo não em considerações de ordem cultural, mas no propósito e na ordem de Deus na criação, conforme 1 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 8 e 9. E na analogia paralela da autoridade de Cristo sobre a igreja, que é onde nós estamos estudando, Efésios 5, 23. Terceiro, meus irmãos, a submissão ou a subordinação não é humilhante, porque não implica inferioridade ou supressão. Ela não implica isso. Assim como Cristo, meus irmãos, não é inferior ou secundário pelo Pai ser sua cabeça. Da mesma forma, a esposa não é uma pessoa secundária pelo esposo ser sua cabeça. Quarto, além disso, vamos lá, no reino de Deus, liderança nunca implica ser maior. Essa parte é interessante, porque tem esse negócio está encucado na cabeça dos crentes, que acha que liderança implica ser maior. Mas o ensinamento bíblico não nos mostra isso. O ato de servir e a obediência, meus irmãos, é que são a chave para a grandeza no reino de Deus. Isto é que são a chave para o reino de Deus. Qual a chave para a grandeza no reino de Deus? É o ato de servir e a obediência. Mateus capítulo 20, dos versículos 25 ao 28, explica-nos isto bem detalhadamente. Por quê? Mateus capítulo 20, vamos lá, do versículo 25 ao 28, vamos ler. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre vós. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Então, meus irmãos, no reino de Deus, não é como os homens pensam, que o maior é aquele que está exercendo liderança, não. O maior é aquele que tem o ato de servir e a obediência. Essa que é a chave para a grandeza no reino de Deus. E essa sujeição da mulher está relacionada a isso. Então, e quinto, para encerrarmos sobre essa parte que estamos falando aqui, a conduta da crente como esposa, vamos falar um pouquinho. Como a autoridade do esposo dentro do matrimônio está relacionada à declaração de Paulo em Gálatas 3, 28, que os irmãos possam ler, onde afirmando a essencial natureza social do evangelho, declara o quê? Que em Cristo não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Nesse ponto, Paulo declara que em Cristo o evangelho remove todas as barreiras étnicas, raciais, nacionalistas, sociais, econômicas e sexuais na igreja. Em Cristo, meus irmãos, todos são igualmente co-herdeiro da graça da vida, do prometido Espírito. Em Cristo, todos são co-herdeiros da graça da vida, do prometido Espírito e da renovação à imagem de Deus. No entanto, meus irmãos, dentro desse contexto de igualdade espiritual, homens e mulheres permanecem. O papel que Deus lhe destinou no matrimônio e na sociedade permanece inalterado. Então, meus irmãos, de forma resumida, nessa parte que fala do primeiro tópico e do segundo tópico, a gente tem que ter em mente que o casamento requer submissão dos dois parceiros. Por quê? Submeter-se um ao outro, meu irmão, é um conceito frequentemente mal interpretado. Isso não significa que a pessoa deve se transformar em um capacho, não. Cristo, a cujo nome se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, conforme fala Filipenses 2:10. Esse Cristo que todo joelho vai se dobrar perante ele, tanto na terra, no céu e debaixo da terra, ele submeteu-se à vontade do Pai
E nós honramos a Cristo, meu irmão, seguindo seu exemplo. Quando nos submetemos a Deus, nos tornamos mais dispostos a obedecer o seu mandamento de nos submeter aos outros, isto é, subordinar os nossos direitos aos dele, meu irmão. Então, em um relacionamento matrimonial, tanto o marido como a esposa devem se submeter um ao outro. Para a esposa, isso significa seguir voluntariamente a liderança de seu marido em Cristo. Para o marido, significa deixar de lado seus próprios interesses para cuidar de sua esposa. Então, meus irmãos, a submissão raramente é um problema. Ela é raramente um problema. A submissão raramente é um problema nos lares onde os dois cônjuges têm um forte relacionamento com Cristo e em que cada um deles se interessa pela felicidade do outro. Então, em um lar cristão, isso não é problema. O que acontece, meu irmão, é que hoje existe um movimento satânico, um movimento diabólico chamado movimento feminista que está tentando destruir os lares, e este movimento, com seu engajamento, querendo mostrar, inverter os papéis, o que está acontecendo, está inculcando na cabeça de muitas mulheres essas distorções da palavra de Deus, do ensinamento bíblico, para o quê? Para atingir o lar. Porque atingindo um lar, atinge a igreja. Um lar mal estruturado é uma igreja, vai para uma igreja mal estruturada. Uma igreja que está passando por problemas, certamente, meus irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma. Procure ver a sua membresia, os seus congregados, para ver se eles não estão com problemas familiares, problemas no lar, porque isso reflete na igreja. E não é só o movimento feminista não, mas o movimento também machista, todo esse tipo de movimento que vem atacar a família, que vem atacar o indivíduo, como mudar suas funções, mudar seus papéis, mudar suas atividades estabelecidas por Deus, vem a distorcer e a inculcar na mente dessas pessoas um relacionamento contrário à vontade de Deus. E sendo contrário à vontade de Deus, é destrutivo. Se é contrário à vontade de Deus, vai causar prejuízo, tanto para você quanto para o reino de Deus. Que possamos orar para que o Senhor Jesus venha adentrar nos lares, não só cristãos, mas nos lares também não cristãos, que Deus venha entrar com salvação, com instrução, com conhecimento e com a sua palavra, para mudar os pensamentos, mudar os corações maus, os corações de pedras, para que venham a andar alicerçados na sua palavra, e cada um cumprindo o seu papel e o seu objetivo, ao qual foi chamado pelo Criador, o Deus Todo-Poderoso, para seguir avante, fazendo a vontade de Deus. Então, meus irmãos, que possamos orar para que caia por terra todo movimento satânico, movimento diabólico que venha a querer destruir os lares, querer destruir as famílias e, consequentemente, atingir a igreja de Cristo. Mas que possamos orar para que dias melhores venham, para que as famílias estejam unidas, estejam alicerçadas no Senhor e que crie seu filho no temor e na graça dos ensinamentos de Cristo, para crescerem homens e mulheres de Deus, alicerçados na palavra, submissos tanto à palavra de Deus, para quando o dia vir se tornar um esposo, uma esposa, que venha se tornar e sujeitar um ao outro, como convém no Senhor. Amém? Vamos ao terceiro e último ponto, que agora nós vamos falar sobre a conduta do crente como filho. Está dividido em 3 subtópico: primeiro, a responsabilidade dos pais; segundo, a conduta requerida dos filhos; e o mandamento como promessa. Então, filhos, obedeçam a seu pai. Então, o poder salvador de Jesus, meu irmão, de Cristo, ao lado da poderosa presença do Espírito Santo, tornam possível um relacionamento harmonioso. Um relacionamento harmonioso dentro da família. Paulo agora passa a discutir o relacionamento entre pais e filhos. Está no capítulo 6, dos versículos 1 ao 3. Embora a ruptura do relacionamento matrimonial e a desobediência dos filhos são sinais de uma sociedade em desintegração, um relacionamento santo e harmonioso na família, meu irmão, são um testemunho vivo da presença de Cristo na sociedade. Não é uma coisa bonita?
Quando o ímpio, quando o não cristão olha para uma família e vê ali Deus naquela família, vê Deus na vida do pai, vê Deus na vida da mãe, vê Deus na vida dos filhos e vê o relacionamento entre eles, relacionamento de amor, de obediência, de sujeição. Isso é um testemunho vivo da presença de Cristo, meu irmão. Então, escrevendo ao corpo de Cristo como um todo, Paulo ordena aos filhos que obedeçam a seus pais, conforme está no versículo 1 do capítulo 6. Então, o presente do imperativo, novamente, do verbo obedecer, fala da obediência, meu irmão. Eu estou batendo nessa tecla para os irmãos compreender que está o presente do imperativo, que está mostrando o quê? Um comportamento habitual e permanente ou contínuo. Em seguida, Paulo apresenta 4 razões que justificam essa afirmação. Que afirmação é que nós estamos falando? Que os filhos devem obedecer a seus pais. Primeiro, sede obediente a vossos pais como? No Senhor. É isso que está escrito no versículo 1 do capítulo 6. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor. No Senhor. Então, sede obediente a vossos pais no Senhor. Esta frase, meu irmão, pode ser interpretada de 2 maneiras. Vamos lá. Primeira maneira, ela define os limites da obediência como sendo devida aos pais cristãos. Vista dessa forma, a obediência no Senhor modifica pais. E a segunda interpretação que existe é alguns consideram essa expressão como qualificadora do verbo obedecer. Se essa for a interpretação correta, a expressão no Senhor mostra simplesmente o espírito pelo qual a obediência deve ser prestada. A obediência cristã, assim como ao Senhor. Segundo, vamos lá. Os filhos devem obedecer aos pais, porque isto é justo. É a continuação do versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então, os filhos devem obedecer aos pais, porque isso é justo. Isso é justo. E tem uma passagem paralela que fala da mesma coisa, lá em Colossenses capítulo 3, 20, que fala: porque isto é agradável ao Senhor. Então, o sentido aqui é de que isso é correto, isso é justo. Justo em grego, meu irmão, tem a mesma raiz da palavra correto. Então, a obediência à autoridade paterna é uma lei natural. Observe que é uma lei natural ou uma revelação geral que é justa e verdadeira em todas as culturas, meus irmãos, através do século. Isso não é somente em questões que nós estamos falando aqui, não, mas é uma questão cultural, essa obediência. Os filhos devem obedecer aos pais, porque isso é justo. Em qualquer cultura, a obediência dos filhos ao pai é uma coisa justa, meus irmãos. Terceiro, os filhos devem obedecer a seus pais por se tratar de um mandamento de Deus. O que nos fala no versículo 2 de Efésios 6. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, meu irmão. Então, os filhos devem obedecer a seus pais por se tratar de um mandamento de Deus. Aquele que diz: honra a teu pai e a tua mãe, conforme está lá em Êxodo 20, 12, Deuteronômio 5, 16. Novamente, o verbo honrar está no presente do imperativo. Eu fico batendo nisso sempre. Está no presente do imperativo e transmite a necessidade de uma contínua honra aos pais. Então, a obediência é um dever. A honra é a atitude da qual nasce a obediência. Amém? Então, a honra está relacionada ao respeito pelos pais e é diferente de uma total conformidade. Quarto, a razão final de Paulo sobre a obediência aos pais é que os crentes receberam uma promessa de Deus para assim fazerem, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a face da terra. O versículo 6 da Almeida Revista e Corrigida, o que fala, Efésios 6, versículo 3, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então, este é o 5º mandamento do Decálogo. Ou seja, os 10 mandamentos é o 5º mandamento. Porém, o primeiro e único onde está inserido uma promessa. E é o primeiro, não só em relação ao Decálogo, mas também a toda a lei do Pentateuco. O respeito adequado aos pais
demonstra o princípio de uma correta maneira de viver, que traz consigo a recompensa, meus irmãos, do bem-estar e da continuidade da vida. Então, estes que são o quê? Os filhos, os deveres dos filhos, as responsabilidades dos filhos, é a conduta requerida dos filhos. Porque, como fala em Efésios 6:2, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Então, nós já abordamos a responsabilidade dos filhos, que no caso seria a conduta requerida dos filhos, e o mandamento como promessa. E por fim, para encerrarmos nosso subsídio, vamos falar agora da responsabilidade dos pais, que está no capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, assim, meus irmãos, como a responsabilidade da esposa de sujeitar é acompanhada pela responsabilidade do marido de amar, aqui a obrigação que os filhos têm de obedecer é acompanhada pela responsabilidade dos pais em relação aos filhos. Os pais são mencionados por causa de seu papel regulador como cabeças ou líderes da família. Então, a responsabilidade dos pais, meus irmãos, está definida em termos de comandos positivos e negativos. Então, vamos lá tratar desses comandos. Primeiro, num comando negativo, os pais não devem provocar a ira a seus filhos. Os pais terrenos são extremamente importantes na formação do conceito dos filhos a respeito do Pai Celeste. Devem se lembrar que um relacionamento adequado com seus filhos é mais importante que o correto desempenho dos filhos, meus irmãos. Os pais devem evitar irar, incitar ressentimentos ou desanimar seus filhos através da imposição de expectativas exageradas ou de um severo ou injusto tratamento ou disciplina, meu irmão. E assim por diante. Isso não implica, meus irmãos, que os pais devam adotar uma política de não corrigir os seus filhos. Não, não é isso que nós estamos querendo dizer. Significa simplesmente que devem se conduzir de forma a não predispor seus filhos à desobediência ou à rebelião. É isso que nós estamos tratando aqui. E segundo, Paulo dá aos pais uma ordem positiva. Eduquem-nos ou cria-os na doutrina e admoestação do Senhor. Os pais são responsáveis por tomar a iniciativa do lar de treinar e ensinar os filhos no que concerne ao Senhor. Criar significa sustentar ternamente ou dispensar amoroso cuidado e proteção. Essa tarefa é descrita mais detalhadamente de duas formas. Primeiro, treinar significa criar e ensinar, principalmente porque se consegue pela disciplina e castigo. Desta forma, a expressão criar, meus irmãos, está relacionada ao desenvolvimento do caráter, enquanto B, ensinar ou instruir, está relacionada à questão que envolve o caminho da justiça. No final do versículo 4, a frase de Paulo, acompanhada de preposição, fala o quê? A demonstração do Senhor, termina com do Senhor. Ela pode ser interpretada também de duas maneiras. No caso, ablativo grego, ela significa o quê? Concernente ao Senhor. No caso do genitivo, indica o quê? Indica o Senhor é o padrão ou a fonte que conduz. Ambas as possibilidades são verdadeiras, porque os filhos são como... Os filhos não são como não, porque os filhos são uma herança do Senhor. Os filhos são uma herança do Senhor. Isso está lá em Salmo de número 127, versículo 3. Então, treinar e ensinar, meus irmãos, são responsabilidades extremamente importantes dos pais e das mães. Embora o treinamento dos pais e a conduta dos filhos sejam muitas vezes menos que perfeitos, onde o relacionamento pai-filho é santo e correto, o resultado geralmente será correto e salutar. Amém?
E assim nós encerramos o nosso subsídio de hoje, do qual falamos sobre a conduta do crente em relação à família, na nossa penúltima lição do trimestre, para a glória de Jesus. Então nós estamos encerrando. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso vídeo e assim Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.